Bom dia, tio. Bom dia, tudo bem, João? Tudo. Beleza. Capítulo 3, tá? Página 2. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, Pode... professor. Bom dia, tudo bem, Breno? Página 2, capítulo 3, tá? Tio, qual página? Página 2 do capítulo 3. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Anthony? Melhor. Coronavírus, Gabriel. Pessoal, página 2, capítulo 3, hein? Capítulo é matéria e sua composição. Enquanto vocês estão se organizando aí, eu estou fazendo a chamada aqui, tá? Estou olhando pelos nomes de vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Pessoal, 10h40, vamos começar, para nós não perdermos tempo. Novamente, bom dia a todos, sejam bem-vindos, tá? Para mais uma aula. Novamente, aquele comentáriozinho, vocês sabem muito bem, sempre realizam isso perfeitamente. Então, os microfones desligados, somente ligar na hora de participar, e a participação de vocês também é muito importante. Olha só, na aula da semana passada, nós fizemos a correção da atividade, porém, eu não conversei com vocês sobre a questão da chamada. Então, foi solicitado que toda aula tenhamos esse controle dos alunos frequentes, presentes aqui nesse momento, né, ao vivo aqui. Se bem que tem aqueles que assistem depois também, mas nós temos sempre esse controle daqueles alunos que estão assistindo. Então, à medida que vocês foram entrando aí, eu fui colocando a presença, só que depois, pode ser no meio da aula ou no final da aula, eu novamente passarei aqui para verificar quem está presente ou não. Por isso, a questão da câmera também é importante que estejam ligadas, né? Que assim eu consigo visualizar quem está realmente ali, tá? Mas fique aí facultativo a vocês. Qualquer coisa eu posso perguntar, chamar alguém durante a aula
E se fulano não responder, né, em nenhum momento eu sei que não está ali. Oi, pode falar? É pra lembrar aqui. Eu tava bem baixinho aqui. Fala de novo, fazendo favor. Quem falou? Não foi, né? Não, tudo bem. Vamos continuar então. Pessoal, abram os livros de vocês na página 2, capítulo 3. Estão conseguindo visualizar? Eduardo, que aparece aqui para mim, você está vendo aí a página? Está aparecendo? Beleza. Pessoal, vejam bem. Na semana passada, nós corrigimos uma parte das atividades, né, de revisão do capítulo, que foi o capítulo 3, e acaba sendo já importante para nós, porque esse capítulo, não sei se vocês já receberam, se não receberam, vão receber no planejamento, amanhã, a informação aí, que nós faremos uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa ela vai ser no Google Formulários. Então, igual vocês fizeram a prova, vocês vão receber lá o link e vão realizar a atividade. Ela é bem pequena, mas ela é sobre este capítulo. Então, esse é um ponto importante. Outra questão, a nossa prova 1, já é bom vocês até fazerem essas anotações, vocês vão receber isso tudo pela escola, como vocês sempre recebem, a informação. Mas eu já estou adiantando aqui para vocês se prepararem. A P1, nossa, vai ser a primeira prova de ciências, então será a primeira, e ela já é no início do próximo mês, que já vai começar a semana que vem, né? Dia 5. E também será do capítulo 3. Por isso que a aula de hoje está lá, né, descrita que será a aula de revisão para essas atividades avaliativa e prova, tá bom? Nós faremos 2 revisões, então na semana que vem a gente termina a revisão deste capítulo. Então nós vamos pincelar os pontos importantes, porque a aula mesmo, ela tá lá no portal. Reforço novamente para quem não estava aqui semana passada. Vocês vão continuar assistindo a aula lá no portal e depois nós teremos esses momentos aqui durante a semana para a gente ir conversando de pontos importantes, tranquilo? Então, não vou detalhar muito porque está lá na aula, mas a gente vai pincelar aquilo que é importante aqui para vocês. Então, vamos acompanhando aí, ó, página 2. O capítulo 3, pessoal, como nós vimos nas aulas, ele fala sobre a matéria e suas composições, ou sua composição, né? O que seria essa matéria? Quando fala de matéria, a gente não está falando de disciplina, ciências, matemática, a gente está falando de matéria, aquilo que compõe a natureza, o universo. A gente já viu isso desde o capítulo 1, né, onde que a gente começou a conceituar um pouco disso. Agora, nós estamos estudando mais detalhadamente, já que a gente vai partir até mesmo para a composição da matéria. Para isso, é importante a gente saber que tudo que está em nossa volta possui ali a matéria o formando, né? Ou melhor, a maioria daquilo que está em nossa volta, inclusive os próprios seres humanos, né? E, além disso, é importante nós sabermos que o que compõe a matéria é o quê? Substâncias. Essa palavrinha que está em destaque aqui, ó, em negrito. Substâncias. E as substâncias, a partir do momento em que elas se unem, elas vão formar misturas, algumas vezes, ou vão estar na condição simples, para poder formar esta matéria. Mas de que maneira, pergunta inicial, os materiais, ou a matéria, né, ela pode se misturar? E como que a gente faz para poder separar aquilo que está misturado? É sobre isso que o nosso capítulo vai detalhar. Pessoal, a hora que vocês quiserem participar, um de cada vez, ligue o microfone e podem participar, tá? Já que é aula de revisão, isso é muito importante. Vejam bem. Oi, Sara. Se eu quiser ler, pode ler também? Pode. Eu não vou pedir para ler o texto todo, mas eu vou pedir para ler pontos específicos, tá, Sara? Então, eu já sei que você quer participar, eu vou pedir, ok? Eu já vou até pedir. Ó, aqui, pessoal, nós vamos começar falando da classificação dos materiais, um pouquinho detalhado sobre isso. E ele começa essa partezinha aqui falando que a maioria da matéria à nossa volta, ela não é pura. A maioria daquilo que está em nossa volta não tem uma condição pura, ou seja, não é constituído por uma única substância. Mas o que seria substância?
substância é aquilo que é formado por um tipo específico de elemento químico, ou seja, por moléculas específicas, ok? E essa tem alguém, o Danilo, o microfone, hein? Pessoal, não é formada, então, a matéria, em sua maioria, por uma única substância, mas sim por mistura. Então, a maioria daquilo que a gente visualiza são misturas. E essas substâncias, elas ainda vão formar o que nós chamamos de sistema. Mas tem duas palavrinhas aí que tem a definição aí do lado, ó, matéria e sistema. Lê para mim, Sara, nesse quadrinho verde aqui, ó, matéria e sistema. Matéria pode ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E sistema porção de matéria a ser observada. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, aqui nós temos a definição de matéria e de sistema. A definição mais simples para a matéria é essa: tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Como assim? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Se eu consigo medir a massa, eu posso dizer que aquilo é matéria. E se aquilo ainda ocupa um lugar no espaço, perfeito, é matéria. Como assim? Se você pega uma caneta, essa caneta possui massa? O que vocês acham? Faz um joinha aí. Possui massa? Pensa. Possui. João Gabriel sinalizou. Ok. Ela ocupa um lugar no espaço? Vocês acham que ocupa? Sim, ocupa. Então, o lugar no espaço, eu estou falando, né, do lugar onde que eu posso colocar ela ali. Ela está ocupando um lugar. Mas é a massa. Como que eu vou medir a massa? É só colocar num instrumento de medição, que é a balança. Então, eu coloquei na balança, eu vou descobrir a massa da caneta, e eu sei que ela ocupa lugar no espaço, logo eu posso dizer que essa caneta é matéria, ela é um material. Tudo isso que está em nossa volta de material escolar, o nome já diz, né? Material escolar é matéria. Tranquilo. Mas se eu perguntar para vocês, o ar, eu consigo medir a massa do ar? Não. Acha que não? E o ar ocupa lugar no espaço? Não, calma. Sim, Sim? Ficou com dúvida? Quem falou? Davi Ferreira? eu estava lendo aqui, tio, o texto. Ah, mas então, por mais que a gente olhe para o ar atmosférico, ele pareça algo, né, que não possui massa, mas ele possui sim, tá? Pode, alguém ia falar? Não, é porque eu tava em dúvida se realmente era material, sabe? Ah, beleza, ótimo, mas é sim, tá? Então, ó, o ar, pessoal, por mais que é algo que nós não visualizamos e sentimos apenas, mas ele pode ser medido, a sua massa pode ser medida, mas isso tem que ser em um laboratório, com equipamentos próprios. Mas ele possui sim, tá? Então, a maioria daquilo que existe aí, nós chamamos de matéria, tranquilo. Mas o ar, pessoal, já que a gente está falando dele, ele é formado pelo quê? O que que tem na formação do ar? Pode participar, quem acha? Gases. Ótimo. O ar ele é formado por gases. Temos vários gases, né? O gás mais abundante é o nitrogênio, mas nós temos gás oxigênio, hidrogênio, os gases nobres. Existem vários gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tudo isso está formando a atmosfera. Oi? Na atmosfera também tem partículas? Tem, ótimo, Sara. Além dos gases, a atmosfera tem partículas nela, partículas de sujeira, componentes, né, dos mais variados. Por exemplo, fuligens de queimas, né? Pode ter ali ácaros, pode ter micro-organismos, pode ter ovos de verme, pode ter pólen, pode ter de tudo no ar. Então, a gente consegue entender que o que está compondo o ar não é uma substância simples, né? Ele é a formação de várias substâncias. Logo, a gente já consegue entender que o ar atmosférico é uma mistura, ok? Vou pedir, ó, quem tá riscando aí para não riscar, hein? O ar atmosférico, então, ele é uma mistura. Eu já peço para vocês destacarem isso daí. A palavrinha já está em destaque, né? Mistura, mas vocês vão puxar uma setinha aí para definição de mistura. Isso é muito importante. Tá aqui, ó, logo embaixo. O que seria mistura? Lê para mim aí, o Breno.
Quando duas ou mais substâncias estão reunidas em um mesmo sistema, dizemos que há uma mistura. Perfeito, obrigado. Pessoal, olha só, se duas ou mais substâncias, elas estão em um sistema, a Sara até leu o que é sistema. O sistema é uma parte da matéria a ser observada. Então, se eu peguei uma parte ali e vou observar, que ele é um sistema. Se eu tenho duas ou mais substâncias ali, eu já não tenho mais uma substância isolada, então eu passo a ter uma mistura, tranquilo? Essa definição aqui é muito importante para vocês. Ok, mas vamos olhar para a imagem para ficar mais claro? Essa primeira imagem aqui nós temos a atmosfera, né? Que é essa camada de ar que está acima do solo ali. E a atmosfera, ela é uma composição formada por vários gases e isso nós chamamos de mistura. Nós temos aqui do lado outro tipo de mistura. Olha só, as águas do rio. Essas águas do rio, mesmo provenientes lá de uma nascente, uma água mineral, essa água também não é considerada uma substância pura, ela é uma mistura, porque nela tem vários componentes dissolvidos. Agora, uma perguntinha básica. Quando que uma água vai ser considerada uma substância pura? Quem pode me responder? Quando ela se encontra em um recipiente? Mas, por exemplo, Danilo, se eu pegar a água e colocar ela de um recipiente, mas eu pegar ela da torneira, Ah, você acha que é? acho que não tá puro, tipo, porque Oi? vai ter substâncias que colocam. Água for filtrada. Ó, alguém falou água filtrada. Oi? Filtrada. Tá bem baixinho, meninos. Eu só escutei a água filtrada. Olha só, se eu pegar um filtro, pode ser um filtro de barro, aqueles filtros lá que tem a capacidade de dar a água na condição natural ou gelada também, né? Pensa nesses filtros. Será que a água que nós retiramos daquele filtro é uma água considerada pura, uma substância pura? Eu acho que não, porque lá na estação de tratamento, eles colocam várias substâncias. Ótimo, Alana. Isso aí. Essa água não é pura, pessoal, mesmo passando por um filtro. Por quê? Tem cloro ali, por exemplo, dissolvido. Cloro é uma substância. Ele serve para matar os micro-organismos, para purificar, mas ali tem cloro. Tem sais dissolvido, tem várias outras substâncias. Então, essa água não é pura. Quando que a gente, então, vai ter uma água pura? Somente quando ela passa por um processo de separação de mistura. Pessoal, que vocês até estudaram nesse capítulo, que ele chama destilação. A água pura, ela é chamada de água destilada. Mas qual é a diferença dessa água? Ela só vai existir na sua composição a molécula H2O, que é a molécula de água. E não tem mais nada ali, ok? Então, quando que a água vai ser pura? Quando ela for uma água destilada. Passou por um processo de separação das substâncias. Tranquilo? E essa água destilada, ela é muito usada em laboratório para reações químicas, algo desse tipo. Tranquilo? Então, ó, água da torneira, água do rio, água do chuveiro, água da lagoa, do mar, tudo isso são misturas, não são substâncias puras. Tranquilo? Isso pode ser que caia em alguma questão, hein? Fique atento. Ó, pode perguntar. Mas a nascente de uma fonte, as Isso. substâncias que tem dentro dela não são substâncias naturais, não? São, mas mesmo assim, sendo substâncias naturais, nós vamos ter mais de uma substância. Então, essa água não é pura e ela é uma mistura. Quando a gente fala de água pura aqui, Sara, a gente não está falando de água potável, hein? Água potável é outra coisa, tá bom? Água potável é aquela que está pronta para nós bebermos, que é o que vai falar aqui agora, ó. Tá? Quando eu falo substância pura, eu estou falando de uma água que na sua composição não tem mais nenhuma substância, só tem H2O. Olha só, o que seria uma água potável? Vocês acham que a água da chuva ela é potável? Sim ou não? Não. Não. Lê para mim, Isabela Carneiro. Aqui, ó, só esse termo água potável que está no quadrinho verde.
A água da chuva é potável? Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa. Diz a química Adalgisa. Fornaro, da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em um lugar do mundo. A razão Ótimo. é simples. Até aí, Isabela. Tá, beleza. Joia. Olha só, pessoal, aí tem uma definição inicial para água potável e ela termina dizendo assim, ó, mas não existe chuva pura composta só de água em nenhum lugar. Então, toda chuva, mesmo que ela está vindo do céu, passou pelo processo de condensação, depois precipitação, essa água, ela vai ter outras substâncias dissolvidas ali. Então, ela não é considerada uma água, o quê? Sem uma composição específica, o que a gente considera uma água limpa totalmente, né? O que seria uma água potável, então, pessoal? Leia aqui para mim, o Isabela Magnago. Aqui, ó, só o quadrinho verde. Potável. Potável. Água própria para o consumo humano, livre de impurezas, substâncias tóxicas ou micro-organismos causadores de doença. Perfeito. Então, olha a diferença de água pura que a gente falou lá atrás para água potável. Quando a gente fala de água potável, a gente está falando de uma água que dá para ser consumida, para beber. A maioria da água que a gente bebe, ela não está totalmente livre de tudo isso aqui. A água, para ser potável, ela tem que passar por um tratamento específico de água, né, até chegar em nossas residências. Pessoal, para a gente continuar aqui, o que é importante para a gente, neste momento também, é entender, então, que a maioria daquilo que nos rodeia são misturas e que as misturas podem ser classificadas de duas maneiras, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos destacar aí? Ó, vamos definir o que são cada uma, então. Pessoal, quando a gente fala de misturas, nós temos que entender que elas podem ser classificadas a aspecto visual, aquilo que nós visualizamos, segundo a quantidade de fases que ela apresenta. Por exemplo, a mistura chamada de mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma única fase. Uma única fase. Podem destacar isso daqui, ó. Ou seja, nós temos duas ou mais substâncias misturadas ali, formou uma mistura. Porém, a gente olha para aquela mistura, a gente só vê um único aspecto, uma única fase, tá? Então, visivelmente é desta maneira. Já as misturas do tipo heterogênea, a gente olha para aquelas substâncias que estão ali misturadas e a gente vê duas ou mais fases, diferente da homogênea. Tranquilo? O que quer dizer essas fases, afinal? Essas fases, elas podem ser líquidas ou elas podem ser sólidas. Então, como que a gente vai conseguir entender isso? A gente vai ver melhor aqui na imagem. Mas vamos ver o exemplo de cada um. Vejam só. Quando você pega um copo com água, isso aí são vários experimentos que a gente ia fazer lá no laboratório, né? Bem bacana. Olha só, quando você pega um copo com água e adiciona ali uma colher de sal, uma quantidade de sal específico, e depois faz a mistura disso, né? Vai mexer ali, o que acontece? O sal, ele vai sumir, certo? Esse momento que o sal some, ele passa a ter uma formação de uma solução, uma mistura homogênea, onde que a gente vê somente uma única fase. Olha só esse primeiro copo aqui, ó. Ele está com água. Aqui do lado tem o sal. A água, ela é chamada também de solvente, porque é onde que vai dissolver o outro, que é chamado de soluto. Então, podem escrever aí em cima aqui, ó, do copinho com água. Faz uma setinha, solvente, e agora aqui, ó, com sal, escreve soluto. É bom vocês diferenciarem. Na aula passada eu até falei disso também. Como então, a água é o solvente. Solvente. Tá aqui, essa palavrinha tem no textinho aqui embaixo, ó. E o outro, o sal, é o soluto. Mas o soluto pode mudar, o solvente também pode mudar. Beleza.
Ok? A partir do momento que você coloca... Só um instantezinho, Sara, vou deixar você falar. Você coloca o sal dentro da água e mistura, esse sal some. Logo, essa mistura aqui é do tipo homogênea. Houve ali uma formação de uma solução, ok? Nós vamos só observar uma única fase. Pode falar, Sara. É que a água é considerada uma substância que pode dissolver várias substâncias, né? Ótimo, isso aí. Por isso ela é chamada, Sara, de solvente e ainda é chamada de solvente universal. Porque ela tem essa capacidade de dissolver várias outras substâncias. Ótimo. Pessoal, em contrapartida, se nós temos aqui, ó, um copo com água, a água continua sendo o solvente, mas aqui do lado a gente tem a terra, né? Nós vamos fazer uma mistura. Só que a terra não tem solubilidade assim como o sal. A terra não dissolve na água. A partir do momento que você pega a terra e coloca aqui dentro da água e mistura, vai acontecer isso que está aqui no copo depois, ó, o copo com água e terra. O que aconteceu? Quem pode descrever? A água. Ficou para baixo. Ficou no fundo. A terra, então, desceu aqui para o fundo, né? E a água está numa coloração bem suja, porque a gente vê que essa terra não mistura com a água, certo? Logo, a gente vai descrever essa mistura de que tipo? Homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Heterogênea. E quantas fases nós vemos ali? Duas. Então, ela é também chamada de bifásica. Esse sistema é bifásico, 2 fases. Se forem 3 fases, trifásico, e aí vai por diante. Tranquilo? Perfeito. Vocês já entenderam a diferença de mistura homogênea para mistura heterogênea. Só que aqueles exemplos ali são bem fáceis. Eles são bem tranquilos. A olho nu a gente consegue diferenciar. Mas se eu pegar um copo e colocar dentro deste copo, pessoal, óleo e água, que tipo de mistura? Heterogêneo. Heterogênea. Por que o óleo fica na parte superior? Porque é menos denso. Ótimo. Isso aí é uma outra observação importante para vocês anotarem, hein? O óleo é menos denso do que a água. Cuidado, porque as pessoas confundem mais denso, hein? O que está por cima ali, que é o óleo, ele é menos denso. Eu tinha falado mais denso. Muito cuidado com isso, hein? Para não trocar, que a gente confunde bastante. Aqui, pessoal, nós vemos quantas fases nessa mistura de óleo com água? Duas. É uma mistura heterogênea com 2 fases distintas, então é bifásico. Agora, olha aqui. Se eu pegar e misturar ainda nessa água com óleo uma terra ou uma areia, vamos olhar a areia, igual está o exemplo aqui. Misturei. Quantas fases? 3. 3, então ele é trifásico. E qual é o tipo de mistura? Heterogêneo. Ótimo. Quem é o mais denso nessa mistura? Areia. A areia ou a terra, se for o caso, tá certo. Quem tem densidade menor? O óleo. Quem tem densidade intermediária? A água. Densidade intermediária é um termo novo. O que isso quer dizer? Que está no meio. A densidade dele é maior, né, do que um e menor do que o outro. Aí você vai olhar o posicionamento das substâncias. Aí tem uma outra definição, faz uma setinha aí, ó, para sinalizar que é importante. Ela já está destacada, né? A capacidade que as substâncias têm de se dissolver ou não em certa quantidade de outra substância, em geral é chamada de solubilidade. Lembra que eu falei? O sal, ele tem uma alta solubilidade, por isso ele dissolve na água. A areia, não. A areia não tem solubilidade. Então, ela não consegue dissolver na água. Solubilidade para a água, né? Olha só, pessoal. As misturas homogêneas e heterogêneas, elas podem envolver substâncias nos 3 estados físicos que nós conhecemos básicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Aí a gente vê as imagens aqui, ó. Pensa comigo. Essa primeira imagem é uma medalha de bronze. Professor, Oi, pode falar? em questão daquela exemplo ali da água, é o que mesmo? Densidade é o quê? Intermediária. Obrigado. Nada. Olha só, essa medalha de bronze aqui, ela é uma mistura de qual tipo? Já está descrito embaixo.
Homogênea, sólida. Ela é constituída de cobre e estanho. Mas cobre e estanho são duas substâncias que misturam, formando uma única fase. Tranquilo. Então, é uma mistura do tipo sólida, homogênea. Interessante, né? Porque a homogênea não é somente mistura com líquidos. Então, a gente já fica aí ciente disso. Agora aqui, ó, o granito. Quando você pega uma mesa de granito aí na sua casa, uma bancada de pedra, os rodapés da sua casa, sei lá, onde você usou o granito aí na sua casa? Veja bem, o granito, pessoal, ele é uma mistura de qual tipo? Heterogêneo. Heterogênea. Por quê? A gente São consegue... muito bolinha branco e preto. Isso, a gente consegue visualizar ali vários tipos de minerais. E neste caso, o granito ele tem feldespato, mica e quartzo, que é o básico. A gente já estudou isso no capítulo 2, que é o básico que compõe o granito. Então, cada corzinha daquela está falando que é um mineral diferente, está sinalizando. Então, é uma mistura do tipo heterogênea e, neste caso, apresentam 3 fases. Está vendo que heterogênea também pode ser somente com sólidos? Então, e o gasoso, pessoal? O ar atmosférico é um grande exemplo disso. Nós temos uma mistura de gases, né, homogênea, muitas das vezes, onde que a gente só vê uma fase, mas a gente sabe que ali tem vários gases dissolvidos. Só que se o ar atmosférico estiver contaminado, com poeira, com suspensão, aí a gente já vai classificar ele como heterogêneo. Então tem esses detalhes. Mas, pessoal, ainda não é tão simples assim. Para a química mesmo, aqui teria um experimento, né, para se desenvolver, bem legal. Na química, para os cientistas classificarem bem, pessoal, eles precisam de um conhecimento mais apurado e de aparelhos específicos. Tipo, a areia do mar, ela é formada por vários grãozinhos com componentes muito distintos ali, né? E com uma lupa simples, a gente consegue visualizar esses componentes. Ou seja, se a gente olha numa certa distância, a gente vê uma fase só, né? Só que quando você vai olhar ali com mais detalhe, com aumento, tipo com uma lupa, você vai ver que tem vários minerais. O leite, da mesma forma, quando você vai para um microscópio, você olha ele, é todo branquinho, né? Mas você vai para um microscópio, você vai ver que tem mais partículas ali, tem gordura, tem um monte de outras coisas. Então, isso são misturas heterogêneas. Quando é difícil para classificar, vai depender de um auxílio de aparelhos, como o microscópio. E os cientistas usam muito isso, tranquilo? Para fazer as classificações. Pessoal, nossa aula já vai encerrar. A gente já conseguiu definir as substâncias, né? Diferenciar aí as misturas e ver alguns exemplos. Isso aqui é muito importante para vocês. Então, eu já peço que vocês estudem bastante isso, tá? Deixa eu agora, antes de dar o horário aqui, apenas confirmar quem está presente. Olha só. Alana, Antony, Breno, Davi Ferreira, Eduardo, Isabela Magnago, Isabela Carneiro, João Gabriel, Lívia, Olavo, Samuel, Sara, Tiago. O Danilo chegou depois, né? Quem eu não chamei que chegou depois? Eu. A Késia. Tem mais alguém que eu não chamei? Pronto, chamei todo mundo? Pessoal, alguma pergunta? Pode ser eu. Oi, pode falar, Isabel. O que é denso? Que eu não entendi. Ótimo. Densidade é uma propriedade da matéria que considera massa dividido pelo volume. Aí dá um valor matemático, é um cálculo. Só que dizer que é mais denso ou menos denso vai depender de números. É um cálculo mesmo que se faz. Mas, por exemplo, se eu pego a caneta e eu pego uma pena, eu vou medir a densidade. Eu vou pegar o valor da massa e vou dividir pelo volume que eles ocupam, o espaço. Aí eu vou descobrir um número. Aí eu vou saber que a caneta, a gente já sabe, né? Que a caneta é mais densa do que a pena, ok? Porque de mente a gente conhece. Mas não é peso, não é peso, é densidade, tranquilo? Tudo aquilo que é menos denso tende a flutuar. Então, se você coloca deixa eu ver, pensa numa boia em cima da água, ela flutua ali porque ela é menos densa do que a água, tranquilo? Gil,
Oi? Para substâncias, elas se misturarem, elas também precisam ter uma densidade parecida? A questão da densidade pode interferir sim, Samuel, mas não necessariamente precisa ser parecida. Por quê? Aí vai formar a questão até mesmo das misturas heterogêneas. Quando a densidade é bem diferente, forma uma mistura, mas ficam separadinhos por fases. Tranquilo? Ô tio, Oi. na prova vai cair sobre esses negócios de destilação, filtração. Vai. Vai. Esses daí são os métodos de separação de mistura. Aí vocês vão estudar durante essa semana. Na semana que vem, na aula de revisão, eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tô Vou com passar medo todos disso. eles. Oi? A prova vai ser Tô com um quando? pouco de dúvida nisso, pra, tipo assim, pra lembrar os nomes. Ah, não, tranquilo. Mas vai lá na minha aula, lá no site também, assiste a aula também, que vai ajudar, tá bom? E na revisão eu falo sobre eles. Ô, Sara, dia 5. Mas vocês vão receber o informe certinho, mas já anota aí, né? Dia 5/2. Professor, Bom, eu fala pra mim. assisti o vídeo de detilação simples e simplificada. Ah, ótimo. Lá no site, né? Perfeito. Olha só, pessoal, quem ainda está com dificuldade de acessar o site, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Vocês não precisam fazer o login, fazer o cadastro mais de uma vez, hein? Uma vez que vocês se matricularam, todas as outras vezes você vai entrar com login, com sua senha e com seu e-mail, tá bom? Oi. Você vê quem tá vendo as videoaulas? Vejo, em porcentagem ainda, tá? Eu consigo ver tudo. Provavelmente você tá vendo que eu fiz, eu acho que 36%. Aham. Fiz um novo cadastro. Ah, não. Isso aí aparece para mim, fica tranquilo. Eu consigo visualizar lá, tá? Sem problema. Mas aí, quando alguém vê que precisa fazer um novo cadastro, entre em contato comigo que a gente recupera aquele anterior, tá bom? Sem problema. Hein, eu preciso sinalizar porque outro professor vai começar a aula. Foi bom ver vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau.